eles não possuíam mais compaixão. E a Bíblia diz que as pessoas andavam errantes, perdidas, como ovelhas sem pastor. Num cenário como este, o que fez com que as multidões convergissem para Jesus foi o fato de que as pessoas foram tocadas, alcançadas pela compaixão do Mestre. Ecoou pelas campinas da Galileia um brado: alguém se importa. Alguém surgiu para enxugar as lágrimas dos que sofrem, sentir a dor dos desvalidos, compreender o dilema dos aflitos, trazer esperança aos desesperançados. Isto tocou as multidões. O mundo hoje, queridos, clama por amor. O mundo hoje também está desiludido. Todas as tentativas da humanidade para conseguir a felicidade ruíram. E ainda existe um clamor: alguém se importa? Se formos usar uma palavra para resumir o nosso tempo, a palavra sem dúvida seria desilusão. Um notável pensador, Fukuyama, que recentemente esteve num programa da Roda Viva da TV Cultura, escreveu o seguinte: não há mais sonhos para sonhar. Todos os sonhos já foram sonhados e fracassaram. Vivemos em uma época marcada pelo fim das utopias. O comunismo fracassou, o capitalismo está fracassando, o humanismo fracassou e o mundo procura por uma esperança. Há um grito na alma das pessoas. Você olha no olhar das pessoas e elas estão à procura de uma razão, de alguém que sinta, que perceba, que compreenda, que ouça e que sinta o dilema do que sofre. Talvez você tenha vindo a este culto esta noite e o grito da tua alma tem sido este: no mundo marcado por tanta individualidade, onde as pessoas estão preocupadas apenas com os seus problemas, o grito da tua alma tem sido este: será que alguém se importa? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. E nós vamos estar lendo alguns trechos do capítulo 4 e do capítulo 5. E vamos estar observando esta verdade que o Espírito Santo deseja transmitir ao nosso coração. A verdade de que existe um Deus que se importa. Evangelho de Lucas, capítulo 4. A partir do versículo 14, o texto sagrado diz assim: Jesus voltou para Galileia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama.
ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Inicialmente, queridos, ao lermos este texto, nós descobrimos que Jesus se importa com aqueles que habitam nas regiões sombrias, nas regiões abissais e nas regiões das trevas. O texto diz que Jesus volta para Galileia. Galileia era uma região conhecida na época de Jesus como Círculo dos Gentios. O evangelista Mateus, narrando o aparecimento de Jesus na Galileia, diz que na terra das sombras, nas regiões das trevas, nasceu uma luz. Jesus vai para a região onde habitava os párias da sociedade. Jesus vai em busca das pessoas marcadas pela tragédia. Jesus vai e anuncia a profecia de Isaías, e ele se identifica como aquele em que o Espírito do Senhor ungiu para pregar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e libertar os oprimidos. E tudo isso estava sendo feito a partir da encarnação e da manifestação da graça de Deus na vida das pessoas. Jesus nos mostra que Ele se importa com pessoas que vivem presas, cativas, escravizadas, oprimidas, os pobres de esperança, os desvalidos da vida, os miseráveis, os possessos, os angustiados, os que habitam na terra das sombras, os que habitam na região do mal, os que habitam nas regiões malditas, os que habitam na geografia da tragédia, os que habitam no momento da dor e do sofrimento. Isto vem bem a calhar num culto de missões como este. Nós entendemos, amados, que o coração de Deus, que a visão de Deus, que o olhar de Jesus está voltado para estas pessoas, para aqueles que estão habitando na região das sombras da morte, para aqueles que já não possuem mais uma perspectiva de vida, para aqueles que foram abatidos pela tragédia, para aqueles que vivem escravizados à sua própria sorte, para aqueles que perderam toda a esperança de um dia melhor,
E se o olhar de Deus, e se o coração de Deus bate mais forte pelos desgraçados e miseráveis do planeta Terra, como nós, que somos o corpo de Cristo, também não sentiremos a dor daqueles que perecem sem Deus. Foi mostrado aqui esta noite cenas chocantes. E infelizmente, queridos, missões têm sido olhado pela igreja apenas do ponto de vista emocional. Tem um culto de missões, a gente olha essas fotos e nos emociona. Depois nós voltamos ao mesmo estado de frieza, insensibilidade. Nós somente nos emocionamos. Nós somente às vezes derramamos algumas lágrimas. Mas a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, não tem sido influenciada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós sabemos que no Brasil existe quase 30 milhões de crentes, e o Brasil já enviou, está enviando atualmente apenas 3.000 missionários para as nações do mundo. É uma relação muito pequena com o número de crentes que o Brasil possui, porque nós temos olhado a obra missionária apenas do aspecto emocional, mas nós não temos entendido a mente de Cristo, e nós não temos entendido os valores da palavra, e nós não temos incutido em nós esta opção de Jesus por aqueles que sofrem, por aqueles que perecem, por aqueles que estão marcados pela dor e pela tragédia. Mas nesta noite é preciso que você saiba que se você está nesta situação, existe um Deus que se importa com você, existe um Jesus que te ama e existe um Deus que quer fazer algo por você esta noite para mudar a tua sorte e mudar a sua realidade. Se você está com a sua Bíblia aberta, vá lá para o versículo de número 31. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 31, o texto diz assim: então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos, e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens, com autoridade e poder, e eles saem, e a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Queridos, Jesus se importa com os possessos da religião. Se você observar o texto no versículo 33, o texto diz que na sinagoga havia um homem possesso. Preste atenção a este detalhe. A sinagoga era o centro, um dos centros religiosos dos judeus. Na sinagoga se ensinava a palavra. Na sinagoga estavam os rabinos da lei. Na sinagoga se respirava um ambiente religioso. Na sinagoga se falava de Deus. Na sinagoga se falava de coisas espirituais. Na sinagoga se falava de realidades transcendentes do céu, do espírito. Na sinagoga
se evocava a tradição religiosa dos profetas e reis. Na sinagoga se aspirava pelo nascimento do Messias, mas o texto diz que havia um homem possesso na sinagoga. Isto significa, queridos, que a religião, ela já não respondia aos anseios daquela geração. A religião já não tinha o poder de libertar os possessos. A religião já não tinha o poder de mudar drasticamente a vida das pessoas. A religião já não fazia diferença no quadro e na realidade das pessoas. Agora olhe para mim, escute isso. Pior do que isso, as pessoas não apenas estavam decepcionadas com a religião, mas o espírito da religiosidade possuía as pessoas. O espírito da hipocrisia, o espírito de se viver uma fé apenas exterior, o espírito de se falar de coisas de Deus, mas não conhecer a Deus, o espírito de viver em um ambiente espiritual fechado, sem ser tocado pela graça de Deus. Jesus chega diante daquele homem possesso na sinagoga, e a Bíblia diz que Jesus repreende o demônio que estava nele. O demônio sai imediatamente. As pessoas ficam admiradas com a autoridade de Jesus, e Jesus nos mostra que Ele se importa com as pessoas que um dia foram decepcionadas com a religião, com as pessoas que estão jogadas à margem pela religião, com as pessoas que não encontraram as respostas na religião, com as pessoas que estão oprimidas pelo espírito da religião, com as pessoas que estão abandonadas pela religião. E Jesus vem, liberta aquele homem, e Ele mostra que todo o poder e toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, e Ele mostra que Ele se importa com o quadro, com a realidade, com a dor, com as lágrimas, com o sofrimento das pessoas. Este é o nosso Jesus, e é isto que nós queremos lhe anunciar esta noite, um Jesus que pode mudar o quadro da sua vida. Se você veio aqui esta noite decepcionado com a religião, se algum pastor, ou pai de santo, ou padre, ou alguma religião lhe decepcionou, se a religião não tem feito diferença na sua vida, se aquilo que você crê não tem te libertado, nós estamos lhe anunciando esta noite um Cristo que muda a realidade das pessoas, um Cristo que muda e transforma a história do mais vil pecador, um Cristo que pode fazer uma diferença radical no teu amanhã, um Cristo que pode libertar você daquilo que te oprime e fazer de você uma nova criatura para a glória de Deus. É este Jesus que nós estamos anunciando. Nenhuma fé é eficaz se ela não libertar. E desculpe minha sinceridade, mas os templos evangélicos estão cheios de pessoas oprimidas, não possessas. Porque, biblicamente falando, você não pode afirmar que um crente pode ser possesso. Só que, amados, há um espírito de religiosidade prendendo as pessoas. As pessoas estão se auto-enganando, se alimentando com a religião e achando que a religião vai transformar a sua vida. Escute isso, você pode frequentar domingo após domingo, você pode vir na igreja, você pode ouvir a palavra, você pode até cantar, você pode até ler a Bíblia, mas se você não se abrir para o toque da graça de Deus, se você não deixar de lado toda a sua confiança em você mesmo e entender que você é pecador, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não importa a sua história, não importa a sua tradição religiosa, não importa se você é filho de crente, não importa se você frequenta a igreja há 20, 30 anos, não importa aquilo que você crê, você precisa ter uma experiência genuína com Jesus, você precisa deixar que Ele liberte a sua vida, você precisa se abrir ao toque da graça de Deus, você precisa ser impactado com o
amor de Deus, você precisa ser mudado pela graça de Deus, você precisa ser transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. A libertação de Deus tem que chegar na sua vida. Nós precisamos estar nos convertendo a Jesus. Nós precisamos estar nos arrependendo, porque arrependimento é mudança de mente. Sabe, queridos, eu estou cansado de ver pessoas que entram ano, sai ano, choram. Aparentemente elas demonstram que estão arrependidas, mas a vida delas não muda. Deixa-me dizer alguma coisa a você. O Evangelho tem que mudar a sua vida. O Evangelho tem que mudar a minha vida. O Evangelho tem que libertar você dos teus vícios. Se você é crente, mas é escravo da pornografia. Se você é crente, mas é escravo de um gênio intempestivo, raivoso. Se você é crente, mas você não consegue mais derramar lágrimas de amor. Se você é crente, mas você é opresso pelo espírito da religiosidade que quer maquiar a realidade da sua vida. Se você é crente, mas você vem para a igreja e traz a Bíblia debaixo do braço, mas a Bíblia não entra no seu coração, não muda as estruturas do teu ser, não perpassa a tua alma, não mexe com a sua estrutura, não transforma a sua mente, não muda os seus valores, isso significa que você precisa de uma libertação. Jesus tem que explodir na tua alma, Deus tem que se tornar realidade a você, o Evangelho tem que mudar a tua mentalidade, você precisa se converter e se arrepender e se voltar para o Evangelho de Jesus, pedir perdão e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso de uma mudança radical na minha vida. Amém, queridos? Deus está falando ao teu coração esta noite. Jesus está aqui para te libertar. 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 Não racionalize a sua situação. Não pense que porque você batizou nas águas, ou porque você é membro de uma igreja, ou porque você tem algum conhecimento bíblico, você não precisa de ser tocado de novo pela graça de Deus. Eu não sei qual é a tua real situação hoje, mas eu quero te dizer que Jesus está aqui para confrontar com todos os estados de alma da tua vida que tem te oprimido e que tem te impedido de ser feliz, e Ele está aqui para te demonstrar e para te revelar uma nova realidade de vida a partir do momento que você conhecer Jesus de verdade. Agora vá para o versículo 38, se você está com a sua Bíblia aberta. O texto diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Deus se importa, não apenas com aqueles que habitam nas regiões das sombras da morte, não apenas com aqueles que são possessos da religiosidade, mas Deus se importa também com as nossas orações. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava enferma. E a Bíblia diz que alguém rogou por ela, alguém pediu por ela. Pense bem nessa circunstância. Jesus está no meio das multidões. Jesus está no início do seu ministério. A sua fama está correndo por todos os lados. Mas Jesus atende o pedido desta pessoa. Talvez aquela febre para alguma pessoa fosse algo insignificante. Para que perturbar Jesus por causa de uma febre?
Mas aquela febre era a necessidade daquela mulher, porque a sogra de Pedro não podia servir, porque estava enferma. Jesus ouve a súplica daquele que pede por aquela mulher, vai lá e cura aquela mulher, e demonstra que Deus é um Deus que se importa com seu clamor, com a sua oração, com a sua súplica. É por isso que nós oramos. Nós não oramos por uma mera sugestão, nós não oramos porque achamos bonito, nós não oramos apenas para desafogar a angústia da nossa alma, nós não oramos apenas por uma meditação oriental, nós oramos porque cremos que há um Deus que ouve as nossas orações, nós oramos porque cremos que é um Deus que rege todas as coisas com o seu poder, com a sua graça e com a sua misericórdia, e que Ele atende às nossas orações. Quantos creem assim, digam amém. Agora vá para o versículo de número 38. Desculpe, versículo 40, se você está com a sua Bíblia aberta. O texto diz assim: ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os impondo as mãos sobre, diga mais forte por favor, impondo as mãos sobre, diga mais alto por favor, impondo as mãos sobre. Percebam a expressão. A Bíblia diz que ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham várias doenças, e ele os curou, e impondo as mãos sobre cada um deles. Jesus não olhou para a multidão como uma massa, Jesus não olhou para a multidão como um todo, Jesus olhou para cada pessoa, impôs as mãos e curou aquelas pessoas. Isto demonstra o coração de Deus, que se importa com a sua dor. Jesus olha para você hoje, Jesus olha para você hoje onde você estiver, e Ele compreende a sua dor individual. Ele não olha para nós como uma multidão, Ele não olha para nós como um grupo, Ele olha para você individualmente, e Jesus quer te tocar hoje. Ele quer tocar a dor da tua alma, Ele quer tocar a dor do teu coração, Ele quer tocar a angústia da sua alma. Ele conhece você, Ele está interessado em você, Ele sabe quem é você, Ele conhece o teu drama, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele conhece a tua angústia, Ele conhece a sua história, Ele conhece os seus pecados, Ele conhece as suas perguntas, e Ele está aqui esta noite interessado em você, individualmente em você. A sua dor, toca nele. A sua dor é relevante para Ele, e Ele está aqui, e a sua dor hoje vai ter um fim, porque Jesus quer tocar em você. Quantos creem nisto? Levante a sua mão. Quantos creem que o toque de Jesus pode aliviar a dor da alma? Levante a sua mão. Aleluia, 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 aleluia. É com você que Ele está falando. A Bíblia diz que Ele impunha as mãos sobre cada um deles. É com você que Ele está falando. Não é com a pessoa que está do teu lado, não. Você está acostumado a ser colocado no meio da multidão. Ninguém se importa, ninguém enxuga a tua lágrima, ninguém te ouve, ninguém resolve o teu problema, ninguém olha para você, ninguém faz de você uma opção. Você está cansado, você está desiludida, você está desiludido, mas nesta noite Jesus está presente aqui. Ele tem resposta para você, Ele tem saída para você, Ele tem alívio para você, Ele tem perdão para você, Ele tem esperança para você, Ele tem vida eterna para você. Agora volte para a sua Bíblia, por favor, e veja o que diz o versículo de número 42 e 43. Olhe para a sua Bíblia. Ao romper do dia,
Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judeia. Escute bem, Jesus está curando as multidões, Jesus está resolvendo o problema das pessoas, Jesus está tocando os infelizes, Jesus está aliviando a dor das pessoas, e a multidão propõe para Jesus fazer daquilo ali uma meca espiritual. E eles dizem assim: Jesus, fique aqui, não vá embora, fique conosco. Mas a Bíblia diz que Jesus sai, a Bíblia diz que Jesus rejeita esta proposta, e ele sai para outras regiões, para anunciar o reino de Deus, porque Deus se importa com a propagação do Evangelho. Deus quer que o seu Evangelho seja anunciado. No coração de Deus, amados, não está o Evangelho ficar concentrado apenas no Brasil, apenas nos Estados Unidos, apenas num país. A vontade de Deus é que a humanidade conheça o amor de Deus. A vontade de Jesus é que todos sejam alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas como isto pode acontecer hoje? Isso só pode acontecer se eu e você nos envolvermos com a proposta de Jesus. E qual é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus é esta: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se a proposta de Jesus é esta, nós precisamos abraçar a proposta de Jesus. Cada crente é um missionário. Não é apenas mandar dinheiro para os missionários, não é apenas falar de missões, não é apenas viver uma teoria de missões. Você tem que ser um missionário na escola onde você está, você tem que ser um missionário na rua onde você mora, você tem que ser um missionário no trabalho onde você está, você tem que ser um missionário na sua sociedade, você tem que contribuir para missões, você tem que respirar missões, você tem que amar missões, você tem que fazer missões, você tem que viver missões, você tem que estar impregnado por missões, porque missões é a proposta de Jesus, e se é a proposta de Jesus, tem que ser a proposta da igreja, tem que ser a nossa proposta. Agora vá para o Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo de número 1, veja o que o texto diz: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Preste atenção, estou começando a terminar nesta noite. Deus se importa, amém? Quantos creem nisso? Deus se importa. Você é importante para Deus. Pessoas são prioridades de Deus.
Seres humanos é a opção de Deus. Deus se importa com aqueles que habitam na região das trevas. Deus se importa com aqueles que são desiludidos da religião e possessos da religiosidade. Deus se importa com a nossa oração. Deus se importa com a nossa dor. Deus se importa com a propagação do Evangelho. E agora Jesus está na praia pregando. De repente chegam alguns homens, pescaram a noite toda, não pegaram nada. E a Bíblia diz que Jesus viu. Diga comigo, Jesus viu. Diga mais forte, Jesus viu. O que Jesus viu? Jesus viu o semblante de um Pedro frustrado. Jesus viu pescadores cansados que lavavam as redes. Depois de uma noite extenuante de pescaria, Jesus olha para homens fracassados. E a Bíblia diz que Jesus sobe num barco de um deles. E Jesus começa a pregar para as multidões. Sabe o que Jesus faz? Ele pega aquilo que os discípulos já haviam descartado, deixado de lado. Não dá mais. Perdemos. Fracassamos. Desiludimos. Pescamos a noite toda. Usamos todas as estratégias. Lançamos a rede para todos os lados. Tentamos alcançar os cardumes. Não deu. Fracassou. Acabou. A noite se foi. A pescaria findou. A rede tem que ser lavada. O barco está de lado. Jesus vem, sobe no barco, prega para as multidões, e ele começa a ensinar uma lição para os discípulos e para nós, que aquilo que nós pegamos e descartamos e jogamos fora, Deus aproveita e usa de novo para a glória do seu nome. E ele mostra para aqueles pescadores da Galileia, e ele mostra para gente como você, gente como você que está me ouvindo aí na galeria, gente como você que está me ouvindo aí atrás. Jesus nos ensina que ele se importa com a história da nossa vida, que ele se importa com as lágrimas de frustração e de dor que você já derramou por causa dos sonhos que foram quebrados. Jesus mostra que ele se importa com a dor da tua alma. Você já descartou tantas pessoas, você já descartou tantas coisas, você já jogou fora tantos sonhos, você já desistiu de tantos projetos, mas ele vem esta noite, olha para você, levanta você, abraça você, segura na tua mão e diz para você aquilo que você não quer mais, aquilo que você não acredita mais, aquilo que você não aposta mais, aquilo que você não tem mais expectativas. Eu pego e uso para a glória do meu nome e mostro para você que eu me importo com a sua história, que eu me importo com a sua dor, que eu me importo com o seu sofrimento. Como é que Jesus faz isto? Jesus vem e diz que nos abençoa, independentemente das conjunturas e circunstâncias da nossa vida. Amém? Amém. Você crê nisto? Você crê nisto? Deixe-me repetir. Jesus vem e muda o quadro. Não importa as conjunturas e as circunstâncias que cercam a sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Quantos creem nisso? Diga amém. Jesus sobe no barco, olha para os discípulos e diz assim: vão para as águas mais fundas. Eu quero que vocês vão à procura dos cardumes, nos lugares mais profundos. Os discípulos olham para ele e dizem: mestre, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Jesus, nós investimos todo o nosso suor neste projeto
Nós arquitetamos, nós projetamos, nós sonhamos, nós acreditamos, nós demos o melhor que nós tínhamos. E nós não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Nós cremos que tu podes desafiar as conjunturas e as circunstâncias negativas da nossa vida. Nós cremos que nós podemos ser pescadores de águas profundas, porque nós sabemos que para ti não há nada impossível. As nossas técnicas de pescaria não podem alcançar os cardumes mais profundos. Na nossa experiência de homens do mar, não podem tirar os cardumes mais profundos. A hora não é mais para pescar, nós não temos mais nenhuma conjuntura lógica ao nosso favor, mas nós cremos que sob a tua palavra, as circunstâncias mudam. Nós vamos voltar, e vamos voltar para as águas mais profundas, porque nós sabemos que os cardumes obedecem à tua voz. Nós sabemos que tu tens as conjunturas e circunstâncias da vida nas tuas mãos. Nós sabemos que tu podes fazer a diferença na nossa vida e na nossa história. Jesus vem até você e diz: eu posso te ajudar hoje. Ei, psiu. Existem pessoas aqui que estão dizendo: pastor, tudo conspira contra mim. Eu joguei os melhores anos da minha vida fora. Eu fui traído, fui ludibriado. Eu pequei. Eu fracassei. Não dá mais. As conjunturas conspiram contra o meu amanhã. Pastor, eu tentei, eu suei, eu apostei, eu tive expectativas, mas eu me frustrei. E agora eu estou vivendo na depressão, na angústia, na solidão, no medo, na desesperança, na miséria, na desgraça de uma vida. Apenas uma vidinha de ver o sol nascer todos os dias e não ter sonhos. Pois eu quero te dizer esta noite aí na galeria, onde quer que você esteja, eu quero te dizer que há um Cristo aqui que pode te abençoar. Não importam as circunstâncias e as conjunturas da tua vida, Ele é real. A mão dele ainda pode mudar o teu quadro. O toque dele pode fazer diferença na sua história. A mão dele pode curar a tua enfermidade, o perdão dele pode alcançar a tua vida, a perspectiva dele pode fazer um sol nascer no teu horizonte, o alívio dele pode vir à tua alma, e você pode cantar um novo cântico, porque ele quer te abençoar hoje, independente das circunstâncias da sua vida. Aleluia. Quantos creem nisso? Levante a sua mão e glorifique o Senhor. Quando eles voltam da pescaria, eles estão estupefatos. Simão se prostra. Jesus disse: vinde após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles abandonam tudo e seguem o mestre. Deus se importa com sua história. Sabe como que ele cura a sua frustração? Ele olha para você, ele percebe a sua dor, ele usa o que você descartou, ele te abençoa apesar das conjunturas negativas, ele mostra a você que todo projeto de vida tem que ser um projeto de discípulo. Repita comigo, diga: todo projeto de vida tem que ser um projeto de discípulo. Será que você pode dizer mais forte? Diga comigo: todo projeto de vida tem que ser um projeto de discípulo. Queridos, seguir Jesus na época em que ele esteve aqui corporalmente, preste atenção, se você fosse seguir Jesus literalmente, você tinha que abandonar tudo: família, empresa de pesca,
região geográfica. Seguir Jesus hoje não significa isso. Tem muita gente que usa a obra de Deus como pretexto para não fazer nada. Deus chama pessoas, mas outros são chamados e apresentados por si mesmo. Mas todo crente aqui tem que fazer da sua vida um projeto de discípulo. O que significa isso, pastor? É incluir você na agenda do reino de Deus. O que você faz? Seu consultório, sua profissão, sua vida, sua agenda, os seus sonhos, seu tempo, seu dinheiro, sua família, seus bens, tudo que você tem que estar incluído no reino de Deus. Tem que fazer parte do reino de Deus. Você tem que ser discípulo. Você precisa ser um discípulo de Jesus. Amém, queridos? Por último, Jesus se importa com o sofrimento das pessoas. O texto diz, olhe para a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Está com a sua Bíblia aberta? Olhe, por favor. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, diga comigo, tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Jesus entra na cidade, passa um homem coberto de lepra. Com certeza aí ele já tinha ouvido falar das mãos maravilhosas de Jesus. Com certeza ele já tinha ouvido falar que quando Jesus tocava as pessoas, algo de especial acontecia. Com certeza ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Quando ele olha Jesus entrando na cidade, ele se prostra e diz: se quiseres, podes purificar-me. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu sei que tu podes. Eu sei que tu podes. Eu já ouvi falar da sua fama. Eu sei que tu podes. Mas eu não sei se tu queres. Mas se tu quiseres, tu podes me tocar. E a Bíblia diz que Jesus tocou nele. E a partir do momento que Jesus tocou nele, ele foi imediatamente limpo. Porque Jesus se importa com o sofrimento das pessoas. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Há um Deus que se importa com você hoje. Há um Deus que se importa com a sua história, com a sua tragédia, com a sua dor, com a sua angústia. Há um Deus que se importa com as suas perguntas. Há um Deus que se importa com as suas lágrimas. Há um Deus que se importa com a sua angústia. Há um Deus que se importa com o seu medo. Há um Deus que se importa com o seu drama. Há um Deus que se importa com o seu sofrimento. E eu quero saber, enquanto a igreja está com a cabeça curvada, com os olhos fechados, onde estão as pessoas esta noite, que ouviram esta palavra, que foram tocadas pelo Espírito Santo, e você nesta noite quer ser tocado por Jesus, quer ser perdoado por Ele, você sente que você precisa de um encontro real com Ele,
Onde estão as pessoas esta noite, que quem sabe já são religiosas, mas que nunca tiveram uma experiência genuína, real, concreta, absoluta, radical, profunda, com Jesus de Nazaré. Onde estão as pessoas esta noite, que talvez já frequentaram uma igreja, mas estão longe, se sentindo longe de Deus. Onde estão as pessoas esta noite, que vieram a este culto, a esta reunião, e há uma fome de Deus na tua alma, há uma procura incessante dentro de você. Você quer algo mais, você quer ser perdoado, você quer ser encontrado por Jesus. Onde estão as pessoas hoje que querem tomar uma decisão por Cristo? Enquanto a igreja está com a cabeça curvada, com os olhos fechados, intercedendo, eu quero pedir que onde você estiver, você se coloque em pé agora. E nós vamos orar por você, quem quer que você seja, não importa quem quer que você seja. Onde estão as pessoas? Deus te abençoe, Deus te abençoe. A igreja orando, por favor, na galeria, onde quer que você esteja, ore agora, se coloque em pé, por favor. Jesus te ama, Ele quer ter um encontro com você hoje, Ele quer ter um encontro com você agora. Aleluia. Vamos estar em pé, toda a igreja, por favor. Eu quero convidar essas pessoas que ficaram em pé para virem aqui ao altar, se possível. Traga as pessoas aqui, vamos continuar orando. Deus está aqui, Ele se importa com você. Desça da galeria, onde quer que você esteja, Deus se importa, Deus se importa, Deus se importa. Uma irmã, por favor, acompanhe essa senhora aqui à frente. Uma irmã. Deus se importa, 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 Deus se importa com a tua história, Deus se importa com os teus dramas, Deus se importa com as tuas lágrimas. A igreja continue orando, por favor. Desça da galeria, onde quer que você esteja. Se você se sente longe de Deus hoje, esta é a tua noite, este é o teu momento. Deus está aqui, Ele quer enxugar as tuas lágrimas, Ele quer perdoar os teus pecados. Venha, venha em nome de Jesus. Venha ter um encontro radical com Jesus de Nazaré. Venha ser abraçado por Ele hoje. Venha ser perdoado por Jesus agora. Venha, venha, estamos esperando que você venha. Nós estamos orando por você. Estamos orando para que você saia do seu lugar e venha. Não importa quem quer que você seja, na galeria, onde quer que você esteja. Jesus te ama, Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer transformar a sua vida, e Ele quer responder as tuas perguntas. Ele quer trazer um novo tempo na sua história, Ele quer trazer um novo tempo na sua alma. Aleluia. O amor de Deus é real aqui esta noite. A presença de Jesus é real aqui. Se há mais alguém, saia do seu lugar e venha. Este é o teu momento, esta é a tua hora. Este é o teu momento de ter um encontro com Jesus. A igreja ainda, cabeça curvada. Curva a sua cabeça. Quantos que sofrem hoje, questionando, perguntando: quem se importa comigo? E não me encontra entre os seus familiares, não me encontra entre os seus amigos, não me encontra na sociedade. Mas hoje o pregador disse o nome de alguém que se importa com você. A igreja ainda com a cabeça curvada. A tua religião não tem te feito satisfeita. Ainda existe uma interrogação. Mas Jesus está aqui para te responder. A igreja estenda as mãos aqui para frente. Nós vamos orar por essas pessoas. Se tiver mais alguém, pode sair do seu lugar e vir. Jesus está aqui para te abençoar. Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos. Nós vamos orar com o presbítero Rubens, abençoando essas vidas. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu filho que foi usado poderosamente, Senhor, para pregar a tua palavra. E eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dessas duas pessoas, Senhor,
que estão aqui arrependidas, se rendendo a Ti, ó Pai. Eu quero entregar ela às Suas mãos, ó Pai, que elas possam estarem firmes na Tua presença, que o Senhor escreva, Senhor, o nome dela no livro da vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E nós fomos tocados, impactados pela Tua palavra, porque precisamos também, Senhor, se arrepender, precisamos, Senhor, voltar a Ti, voltar ao primeiro amor, precisamos, Senhor, voltar para missões, precisamos, Senhor, evangelizar, precisamos, Senhor, discipular. Usa a Tua igreja, Senhor, para a verdadeira missão da igreja, que é pregar a Tua palavra, que é trazer pessoas, é compartilhar Jesus com pessoas, ó Pai. Nós estamos parados, nós precisamos, Senhor, se movimentar, nós precisamos ter compaixão das vidas, nós precisamos, ó Pai, ir às pessoas, Senhor. Quantas pessoas estão aí carentes, precisando de uma palavra, precisando dos Teus filhos. Usa os Teus filhos, ó Pai, para fazer a Tua obra. Desperta a Tua igreja, Senhor. Nós não queremos ser crentes de banco, nós não queremos, Senhor, nós queremos dar frutos, Senhor, nós queremos ganhar vidas, nós queremos discipular. Anima a Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Guarda, Senhor, essas vidas aqui, Senhor, protege elas de toda investida de Satanás, que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, levanta as pessoas para acompanhar essas vidas, para acompanhar aquelas vidas, Senhor, que Te receberam no domingo passado, no culto do amigo. Levanta a Tua igreja para trabalhar, para a verdadeira missão, Senhor, que é pregar a Tua palavra, que é edificar pessoas e compartilhar a Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por este culto, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado por essas vidas, ó Pai, e que nós possamos, em nome de Jesus, ó Pai, promover o Teu ídolo, ó Pai, e ganhar vidas para o Teu reino, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Por gentileza, leve essas pessoas até ali, nós queremos o nome e continuar orando por elas. Tome assento, irmãos.
De pé, igreja. Meus queridos, as Assembleias de Deus no Brasil estarão, a partir de amanhã, dia 18, promovendo uma semana de oração. Todas as igrejas, Assembleias de Deus no Brasil estão sendo convocadas para estar orando de 18 a 24, Semana Nacional de Oração. Então, como somos também uma igreja Assembleia de Deus, a partir de amanhã estaremos adentrando então em uma semana de oração. Todos os cultos dessa semana estaremos num culto de oração, de busca ao Senhor Jesus, até no dia 24. Espero que você venha aos cultos, e aqueles que não puderem vir, orem na sua casa, durante esta semana, uma semana de oração. Vamos orar também por aqueles irmãos que não vieram ao culto desta noite. Eu pude identificar por nome, eu pude identificar cerca de 75 membros desta igreja que não vieram ao culto desta noite. Estes que eu pude identificar por nome. Então vamos orar para que Deus abençoe esses irmãos, e obviamente eles não estão em casa, não é? Deve ter algum compromisso inadiável, por isso não estão no culto de hoje à noite. Vamos orar a Deus, toda a igreja orando. Pai, te agradecemos por este culto, pela bênção de estarmos na tua casa, pelo privilégio de te servirmos, pela palavra que ouvimos, pelos louvores que apresentamos a ti e pelas vidas que se aproximaram de ti. Queremos pedir uma semana de vitória, uma semana de bênção, Pai, no nome precioso de Jesus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo e maravilhoso Espírito seja com cada um de vós, e todos digam: quem disse amém, aperte a mão do seu irmão e diga: venha para o mutirão. Pastor Silas, vem aqui. Atenção, mocidade, jovens, atenção, jovens, todo mundo no mutirão, hein? Quero ver essa mocidade. Dê o nome aqui para o pastor Silas. Quem vem para o mutirão? Meu nome pode colocar aí, Jair Silas. Meu nome já pode colocar. Quem vem para o mutirão? Mulher, homem, todo mundo. Dê o nome aqui. Meu Deus me sustenta, me dá sempre o melhor. Fraquezas mudam por coragem, por seu poder me faz vencer. E a cada passo do meu dia, prometeu comigo andar. E até nas provas assim que virem, vai me sustentar. Se em nome de Cristo preciso for sofrer, será pra mim uma alegria e um motivo de louvor. Eu quero estar fiel e firme, mesmo provado até morrer, pois eu quero vê-lo em glória, pelo seu poder. Nem montanhas ou fortalezas são mais fortes que a palavra do Senhor.